E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Aline, tô gravando esse vídeo hoje porque eu sei que tem muita gente aí que tá desesperada, que não conseguiu treinar a redação durante esse tempo todo e agora a gente tá aí há uma semana do Enem e você não sabe o que fazer. Então eu vou te ensinar nesse vídeo como aprender redação em uma semana, que é o tempo que a gente tem até a primeira prova do Enem, né, que é no domingo, já tem a prova de redação. Então eu vou te ensinar para você fazer ao longo dessa semana esse estudo para garantir uma nota muito boa no domingo. Então vem comigo. Então vamos lá. Então o primeiro passo para você aprender redação sozinho durante essa semana é pegar redações de pessoas que tiraram nota 1000 nas outras edições e analisar essas redações, ver que conectivos, que estruturas a pessoa está utilizando ao longo da redação. E para mostrar como você vai fazer isso, eu vou analisar junto com você um texto de uma redação nota 1000 do ano passado, da Alana Delfino. Então, vai aparecer aqui para você o trecho da redação. Agora eu tô aqui com a redação nota 1000 da Alana Delfino, que eu consegui no site do G1. Vou deixar o link aqui embaixo, que nessa página você vai encontrar outras redações nota 1000 do ano de 2019, são 10 redações. Então eu vou deixar o link aqui para você conferir e fazer outras análises depois que terminar o vídeo aqui comigo, tá? Então fique aqui comigo que a gente vai analisar agora. Ó, a redação dela começa assim. Ao longo do processo de formação da sociedade, o pensamento cinematográfico consolidou-se em diversas comunidades. No início do século XX, então ela faz um recorte temporal, né, trazendo para um contexto mais recente, com os regimes totalitários, por exemplo, então a gente tem aí um elemento que vai conectando o texto, né, que você pode utilizar também. O cinema era utilizado como meio de dominação à adesão das massas ao governo. Embora, então tá aí mais outro termo que vai contrapor, né, aquilo que ela colocou, o cinema tenha se popularizado posteriormente como entretenimento, nota-se na contemporaneidade a sua limitação social, em virtude do discurso elitizado que o compõe e da falta de acesso por parte da população. Essa, para retomar aquilo que ela falou anteriormente, né? Essa visão negativa pode ser significativamente minimizada, desde que acompanhada da desconstrução coletiva junto à redução do custo do ingresso para maior acessibilidade. Aqui a gente termina a análise do parágrafo de introdução. Eu destaquei alguns conectivos, o por exemplo, o embora e o essa, que são para retomar algumas coisas que ela vai colocando, ou para contrapor, ou para dar um exemplo mesmo, né? Agora a gente vai analisar o parágrafo de desenvolvimento 1. Então, ela coloca assim. Em primeira análise, então, o conectivo para iniciar o primeiro argumento, né, o primeiro parágrafo de desenvolvimento, é evidente que a herança ideológica da produção cinematográfica, como um recurso destinado às elites, conservou-se na coletividade e perpetuou a exclusão de classes inferiores. Nessa perspectiva, né, para fazer o link entre o filósofo que ela vai apresentar e o que ela colocou no começo, segundo Michel Foucault, filósofo francês, o poder articula-se em uma linguagem que cria mecanismos de controle e coerção, os quais aumentam a subordinação. Sob essa ótica, então, para fazer o link entre o que ela colocou do filósofo e como isso se aplica a esse tema, constata-se que o discurso hegemônico introduzido na modernidade moldou o comportamento do cidadão a acreditar que o cinema deve se restringir a determinada parcela da sociedade, o que enfraquece o princípio de que todos os indivíduos têm o direito ao lazer e ao entretenimento. E para concluir esse parágrafo e todas as ideias que ela trouxe, né? Desse modo,
com a concepção instituída da produção cinematográfica como diversão das camadas altas, o cinema adquire o caráter elitista, o qual contribui com a exclusão do restante da população. Agora a gente vai para o segundo parágrafo de desenvolvimento. Além disso, então a conjunção, a estrutura para iniciar esse segundo parágrafo de desenvolvimento, uma comunidade que restringe o acesso ao cinema por meio de custos de ingressos representa um retrocesso para a coletividade que preza por igualdade. Nesse sentido, então, para fazer conexão entre o pensador que ela vai apresentar agora e o que ela trouxe antes, na teoria da percepção do estado da sociedade de Émile Durkheim, sociólogo francês, abrangem-se duas divisões, normal e patológico. Seguindo essa linha de pensamento, então olha só a estrutura que ela utiliza para trazer a relação entre o pensamento do Durkheim e o tema que a gente tem que discorrer. Seguindo essa linha de pensamento, observa-se que um ambiente patológico em crise rompe com o seu desenvolvimento, visto que um sistema desigual não favorece o progresso coletivo. Ela vai trazer uma conjunção para fechar todas as ideias e o parágrafo. Dessa forma, a estrutura, com a disponibilidade de ir ao cinema mediada pelo preço, que não leva em consideração a renda regional, a democratização torna-se inviável. Para finalizar isso daqui, a gente vai analisar agora o parágrafo de conclusão dela. Então, ela utilizou a seguinte estrutura para indicar que está finalizando. Depreende-se, portanto, a conjunção conclusiva, a relevância da igualdade do acesso ao cinema no Brasil. Para que isso ocorra, é necessário que o Estado proporcione a redução coerente do custo de ingressos por região, junto à difusão da importância da produção cinematográfica no cotidiano, nos meios de comunicação, por meio de anúncios, a fim de colaborar com acesso igualitário. Ademais, como ela já tinha utilizado o além disso, do parágrafo de desenvolvimento, aqui, quando ela quis adicionar uma informação, ela utilizou uma estrutura diferente, não utilizou o além disso, para mostrar um repertório amplo. Então, ela utilizou o ademais. A instituição educacional deve proporcionar aos indivíduos uma educação voltada à democratização coletiva do cinema, como entretenimento destinado às elites, por intermédio de, como ela utilizou por meio de lá em cima, aqui ela utilizou por intermédio de debates e palestras na área das ciências humanas como forma de esclarecimento populacional. E para fechar o texto inteiro, uma conjunção conclusiva, assim haverá um ambiente estável que colabore com a acessibilidade geral ao cinema no país. O segundo ponto que eu queria falar com você é para você analisar quais filósofos, quais pensadores essas pessoas que tiraram nota 1000 elas estão utilizando. Então, a gente vai voltar aqui para a redação da Alana, a gente vai ver quais pensadores ela utilizou e como que ela utilizou isso, tá? E aí você vai criar suas estruturas, pode ser com os mesmos filósofos ou com outros, que você encontrar em outras redações e se aprofundar no que esses pensadores falaram nas suas teorias, ok? Então vamos observar aqui como que ela coloca esses pensadores. No primeiro parágrafo de desenvolvimento, ela utilizou um pensador e ela colocou assim: segundo Michel Foucault, filósofo francês, o poder articula-se em uma linguagem que cria mecanismos de controle e coerção. Você vai fazer na seguinte estrutura: segundo fulano de tal, entre vírgulas, quem é essa pessoa? E depois da vírgula, o pensamento dele. E pontinho. Vou dar um exemplo aqui para você, como você pode fazer. Segundo Zygmunt Bauman, entre vírgulas, filósofo e sociólogo polonês, depois da vírgula, vivemos tempos líquidos, nada é para durar.
Então, você vai usar essa mesma estrutura para construir um repertório que você vai utilizar lá no domingo. Então, essas estruturas, elas já têm que ficar prontas, já tem que estar na sua cabeça, né? Antes de você ir para a prova, não é lá na prova que você vai pensar nelas. Então, escolhe aí, pesquisa os seus filósofos, os seus sociólogos e constrói essas estruturas. Agora, o terceiro ponto que eu queria falar com você é para saber a estrutura que você vai utilizar no seu primeiro parágrafo de desenvolvimento, no segundo parágrafo de desenvolvimento e na conclusão. Então, para você já ter na sua cabeça essas estruturas que você vai utilizar lá no domingo, para não perder tempo lá na hora da prova pensando com qual conectivo você deve começar. Então, isso já tem que ficar bem claro desde agora para você. Vamos observar aqui no texto da Alana. Ela começa o primeiro parágrafo de desenvolvimento utilizando-o em primeira análise. Você pode utilizar em primeiro lugar, em primeiro plano, e observe em outras redações que estruturas as pessoas estão utilizando. Então, qualquer uma dessas estruturas, tá? Você escolhe uma aí e já deixa reservado que é o que você vai usar lá no domingo. No segundo parágrafo de desenvolvimento, a Alana utilizou o além disso. Você pode utilizar o outro sim, o ademais, então já deixa reservado aí qual que você vai utilizar. E no parágrafo de conclusão, ela utilizou a estrutura depreende-se, portanto. Então, você pode fazer essa estrutura com outro verbo no lugar do depreende-se e colocando o portanto entre vírgulas, que eu acho bem interessante, ou fazer diretamente com o portanto logo no início, aí fica a seu critério. Beleza? Então, já deixa reservado, sabendo quais estruturas você vai utilizar no domingo. Não deixa para pensar lá na prova qual estrutura você vai utilizar. Não, já deixa isso certo, tá? Para você não perder tempo com isso. Porque a gente sabe que o tempo é uma coisa muito importante na prova do Enem. Se você consegue fazer essa redação em menos tempo, mantendo a qualidade, obviamente, você vai conseguir ganhar algumas questões, tá? E para finalizar o vídeo aqui, né, de como você pode aprender redação em uma semana, eu sugiro que você faça algumas redações antes de ir para a prova. Não deixar para fazer só lá no dia, tá? Como eu estava falando para você, tem vários vídeos aqui no YouTube que trazem possíveis temas de redação. Sugiro que você pegue esses temas, faça algumas redações, né? Se possível, mande para correção. Eu vou deixar aqui um cupom promocional para você conseguir 20% de desconto na plataforma da Imagine, ok? Então, você utiliza o cupom que eu vou deixar aqui na descrição e 5 redações, se eu não me engano, vai sair por menos de R$30. E aí você consegue ver como que você tá em relação à redação, as suas estruturas que você deixou tudo organizado, ok? Esse é o vídeo de hoje, eu espero que tenha te ajudado. Deixa o like aí. Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui no comentário, que eu estou à disposição para ajudar você. Eu desejo bons estudos para você. Vamos fazer meditação, vamos ficar tranquilinho, calmo, que vai dar tudo certo. E 2021 é nós na USP. Beleza? Um beijo e até o próximo vídeo.